Vocês já pararam para pensar que existe a possibilidade real do Corinthians perder mais de meio time titular depois da Copa do Mundo? Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que eu fiquei pensando muito tempo depois do jogo contra o Santos. Na coletiva, o Dorival deu algumas declarações sobre a eventual venda do André, sustentou algumas coisas que ele já tinha dito, e eu fiquei pensando sobre a possibilidade real que existe do Corinthians perder mais de meio time titular depois da pausa para a Copa, e é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Antes, preciso dar todos os recados. Meu nome é Guilherme Pinheiro, sejam muito bem-vindos ao meu canal, espero que vocês estejam gostando do meu trabalho. Se você puder me ajudar deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, eventualmente compartilhando o vídeo com outras pessoas que possam gostar do meu trabalho, e finalmente, se tiver a opção de hypa o vídeo para o YouTube entender que ele é relevante, e aí ele compartilha meu trabalho com novos públicos. Então vamos lá. Depois do jogo contra o Santos, o Dorival foi perguntado sobre uma eventual pressão que ele poderia estar sofrendo no Corinthians por conta dos resultados ruins dos últimos 5 jogos, e ele disse que não sente pressão, que sustenta tudo que ele falou a respeito da eventual venda do André, da negociação fracassada com o Milan e etc. Citou exemplos de jogadores que trabalhavam com ele, não foram vendidos num primeiro momento e depois saíram por valores mais altos, caso do Beraldo no São Paulo e do Gabigol no Santos. E aí eu fiquei pensando não só sobre a venda do André, mas no fato de que existem muitos jogadores no time titular do Corinthians com a perspectiva real de não continuarem no clube. E eu queria entender se o clube está se planejando para isso, se o clube vai fazer uma venda geral, como foi, por exemplo, em 2015, depois do título brasileiro, ou se existe um planejamento para vender, acredito que 1 ou 2 jogadores, mas que essas saídas, se eventualmente elas acontecerem, se deem de forma faseada para que o time tenha tempo de se remontar, para que não tenha que correr atrás de mais de meio time para o segundo semestre. E aí eu quero passar por alguns jogadores aqui que eu acho que tem a iminência de receber propostas na janela do meio do ano, para a gente conversar um pouco a respeito. O primeiro jogador é o próprio André. O André teve uma negociação quase concluída com o Milan no meio do ano, para sair no meio do ano, né? A negociação foi agora. Acabou que, acho que por pressão um pouco da torcida nas redes sociais, o presidente Osmar Stabile acabou dando para trás. Houve até uma discussão se o Milan teria material suficiente para entrar na FIFA, falando que a transação havia sido acertada entre os clubes. Aparentemente eles desistiram dessa ideia, até porque a ideia é fazer uma nova proposta, mas eu acho que o André é o atleta que está mais próximo de deixar o clube, né? Os empresários dele deixaram claro que gostariam que a transferência fosse concluída, eles têm 30% de uma eventual transferência, então eu acredito que o André é um jogador que a gente realmente deve considerar uma venda praticamente certa na janela do meio do ano, a ver aí se ele já sairia no meio do ano ou se ficaria até a próxima janela no final do ano, né? Ele só iria em janeiro para o novo clube dele. Eu acredito que isso não deve acontecer, eu acho que se ele for vendido, ele sai no meio do ano mesmo. O André é um volante que tem um perfil muito bom para a Europa, é um volante que joga de área a área, que ataca muito bem, que tem bom passe, enfim, que consegue ser agressivo quando o time tem a bola e que também marca muito quando o time está se defendendo. Então, acho que o André é um atleta que muito possivelmente vai ser vendido na janela do meio do ano. O outro nome que eu acho que está mais próximo de sair, e os empresários dele também já deram a entender que é o desejo do próprio atleta, é o Hugo Souza. O Hugo Souza recebeu 2 propostas recentes do futebol europeu, também do Milan e acho que do Besiktas, se eu não me engano, na Turquia. Nessa última proposta que ele recebeu, os agentes dele soltaram um post no Instagram, e no post fica claro que eles têm a intenção de abrir negociações na janela do meio do ano. O Hugo Souza ficou de fora da última convocação, acho que ele perdeu um pouco de terreno na disputa pela 3ª vaga de goleiro da seleção brasileira, mas isso não significa que ele não vai para a Copa. Eu acho que o Hugo Souza está muito claro que se ele for para a Copa, ele vai com uma finalidade muito específica, que é entrar em decisões por pênaltis. O terceiro goleiro rarissimamente joga, então
talvez o Ancelotti tenha convocado o Bento e o Ederson para decidir a disputa pela segunda vaga de goleiro e o Hugo Souza entraria nessa terceira vaga. Enfim, a gente só vai saber agora em maio, quando sair a última lista da seleção brasileira. Mas o Hugo Souza é um jogador que já noticiou-se por aí que ele tem o desejo de voltar ao futebol europeu. Eu acho que seria um erro para ele, mas a gente tem que respeitar as opções dos jogadores, né? Enfim, então o Corinthians tem que se programar. E o Hugo Souza tem um adendo aí que eu acho que é a reposição mais difícil que o Corinthians teria que fazer. A gente não acha goleiros da qualidade do Hugo Souza disponíveis por aí. O Corinthians já deu sorte, entre aspas, de achar o Hugo Souza meio que numa fase ruim lá em Portugal, quando o Carlos Miguel saiu, mas eu acho que essa sorte, esse raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. O Corinthians, que inclusive nos últimos, 20 anos, deu muita sorte na transição entre goleiros. Muita sorte não, óbvio que tem competência, mas a gente vê times aí que perdem seus goleiros de anos e depois tem uma dificuldade muito grande até encontrar um novo goleiro para jogar durante muito tempo. A gente viu o São Paulo, que trocou de goleiros muitas vezes depois do Rogério Ceni, o Palmeiras com o Marcos, enfim. É muito difícil você repor um goleiro que joga 10, 12 anos no seu time. O próprio Cruzeiro agora está com o Cássio, mas depois que o Fábio saiu, deu uma rodada de goleiros, enfim. Eu acho que o Corinthians tem que se planejar muito para uma eventual saída do Hugo Souza, porque a reposição é dificílima. Além disso, um outro nome que recentemente foi noticiado, que teve duas propostas, acho que uma até da Premier League, ou uma sondagem, é o Mateuzinho. Lateral direito é uma posição escassa não só no futebol brasileiro, mas acho que no futebol mundial. E o Mateuzinho é um jogador que tem uma idade boa, acho que ele está com 25 agora, eu acho que ainda tem muita lenha para queimar, e acho que seria perfeitamente possível que o Corinthians recebesse uma proposta. Eu não sei se o Mateuzinho tem a mesma vontade que, por exemplo, aparentemente o Hugo Souza tem, Mateuzinho corintiano de criança, etc. Talvez ele enxergue com bons olhos a possibilidade de construir uma carreira longeva no Corinthians. Eu gosto muito do jogador, acho que o começo de ano dele não tem sido dos melhores, mas eu espero que ele continue, até porque, de novo, é uma posição muito difícil de ser reposta, e então seria ideal se o Corinthians conseguisse manter o Mateuzinho por muito tempo. O outro nome que se especulou muito e até agora não chegou uma proposta realmente agressiva, e que eu acho que é o nosso segundo maior potencial de venda, é o Breno Bidon. O Breno Bidon é um jogador que eu também entendo que tem um potencial de jogar em qualquer liga europeia. A minha opinião pessoal, vocês podem discordar, mas eu acho que do ponto de vista de estilo de jogo, o Breno Bidon é a coisa mais próxima que a gente tem do Toni Kroos aqui no Brasil. É um jogador que consegue fazer praticamente qualquer posição do meio de campo. Acho que talvez primeiro volante não seja muito dele, mas as outras todas, segundo homem, terceiro homem, meio armador, ele consegue jogar em qualquer uma delas, consegue jogar com muita qualidade. É um jogador que catimba muito, apesar da pouca idade. É um jogador que, quando joga, eu sempre falo, parece que ele tem 30 anos, é um veterano. Tem jogo que ele domina completamente o meio campo. E é um cara que, enfim, os grandes europeus já estão de olho. Eu acho que até para o próximo ciclo de Copa do Mundo ele vai ser um nome constante na seleção brasileira. E eu acho que também devemos receber proposta por eles no meio do ano. A gente tem que entender que o Corinthians tem uma necessidade de gerar caixa, né? A gente ainda está longe de resolver os problemas financeiros. Aparentemente a situação do clube é melhor, está melhor do que estava, sei lá, um ano atrás, mas o Corinthians continua e vai continuar por muitos anos com a necessidade de gerar caixa para pagar as dívidas mais urgentes e, aos poucos, ir resolvendo o problema do fluxo de caixa. O grande problema do Corinthians hoje é o fluxo de caixa. As dívidas enforcam o caixa do clube, os juros, enfim, é um dinheiro jogado no lixo todo ano, e o Corinthians paga muitos juros. Se eu não me engano, em 2025 foi coisa de 300 milhões, ou seja, numa receita de 1 bilhão, 30% disso vai para pagar juros. Então o Corinthians vai precisar vender, isso é inevitável, pelo menos uma venda deve ser feita, eu acredito que duas, e eu acho que os nomes do Breno Bidon e do André são os nomes mais fortes aí para serem negociados. Além disso, temos o Memphis, que está nessa conversa de renovação.
O Corinthians aparentemente está buscando parceiros comerciais para viabilizar essa renovação. O contrato do Memphis, assinado pela gestão Augusto Melo, é um contrato pesado. De novo, não vou entrar no mérito se ele entregou, se não entregou, se ele merece esse contrato, se não merece. O fato é que o contrato assinado é um contrato muito pesado para o Corinthians pagar. E aí não faz sentido que o Corinthians continue com o Memphis se for nos mesmos termos ou se não tiver um parceiro comercial que alivie essa conta para o Corinthians, que divida a conta, enfim. Então, eu acho que a gente só vai saber disso mais perto da Copa. Acho importante que o Corinthians resolva isso antes da Copa do Mundo, para a gente saber se precisa buscar um outro atacante para o segundo semestre ou se o próprio Memphis vai continuar no clube. E, finalmente, o Yuri Alberto, que já teve muitas propostas da Europa. O Corinthians aparentemente estabeleceu o valor de 20 milhões de euros ou 22 milhões de euros pela parte do Corinthians. Eu não sei se uma proposta nesse valor vai chegar, até por conta da idade do Yuri. O Yuri não é velho, ele tem 24 anos, mas a Europa gosta de contratar jogadores mais novos para poder aproveitar esse jogador por mais tempo e ainda assim ter uma segunda venda dentro da própria Europa. Não é mais o caso do Yuri. Eu acredito que se ele for para a Europa, a não ser que ele arrebente, ele deve jogar 3, 4 anos e eventualmente voltar para o Brasil ou ir para um time menor, mas já não num valor, numa venda muito alta para o time que eventualmente contratar ele. Confesso que acho que a gente também perdeu o timing da saída do Yuri. Eu acho que centroavante é a posição mais difícil de você repor no futebol mundial. Acho que o Corinthians tinha que sentar com o Yuri e falar: cara, a gente vai transformar você em um dos maiores ídolos da história do clube, fica aqui. Acho que uma venda não vai ser nem bom para o clube, nem boa para você, a não ser que seja um gigante europeu, claro, mas não acho que um gigante europeu vai vir atrás do Yuri agora. Eu acho que o Corinthians tinha que fazer um planejamento de carreira para o Yuri e falar: cara, você já é o artilheiro da Neoquímica, vamos transformar você em um dos 10 maiores artilheiros do clube, você vai ser ídolo aqui, você, sabe, se tudo correr bem, quando você se aposentar, você vai ter estátua no Parque São Jorge. Acho que faz sentido tanto para ele quanto para o clube. O Yuri é um dos 3 melhores centroavantes em atividade no futebol brasileiro. Não vejo por que o Corinthians venderia ele, a não ser que fosse pelo valor que o clube pediu, que eu não sei se vai chegar uma proposta. Então, eu acho que é importante o clube fazer todo o esforço possível para manter o Yuri. Então, só para vocês entenderem, eu mencionei aqui 6 jogadores do time titular do Corinthians. É muita coisa. Eu realmente espero que o Marcelo Paz, juntamente com o presidente Osmar Stabile, esteja se planejando e não cedam às pressões de empresários. Os empresários do Mateuzinho, do Hugo Souza e do André já deixaram claro que gostariam de uma eventual transferência para o futebol europeu. O empresário do Yuri Alberto é o André Curi, que processa o Corinthians dia sim, outro também. Ele tem algumas receitas a receber do clube, que está devendo, já tentou segurar dinheiro do Corinthians na justiça, enfim. Então eu imagino que ele também queira que o Yuri saia. O Memphis é uma situação um pouco diferente por conta de renovação de contrato, e os empresários do Breno Bidon, até onde a gente tem notícia, eles estão mais abertos a um planejamento de carreira para colocar o Bidon no time certo na Europa, não ir para a primeira proposta que aparecer, enfim. Então eu acho que a situação do Bidon é um pouquinho mais maleável, me parece. De qualquer forma, são 6 jogadores, a necessidade de caixa do Corinthians é muito grande, os empresários vão fazer pressão e o clube precisa se planejar para isso. Tem algumas posições aí, especificamente centroavante e o goleiro, que são muito difíceis de repor e assim, se o clube não for atrás desses jogadores agora, antes mesmo da janela acontecer, da próxima janela, eu acho que o Corinthians vai estar em maus lençóis para o segundo semestre. A gente não sabe como é que vai estar na Libertadores, no Brasileiro, então é bom que o clube tenha um planejamento já pronto para o caso de alguma venda acontecer. Além disso, só queria deixar aqui que tem mais 3 nomes no banco do Corinthians que o Corinthians vê como possibilidade de fazer dinheiro. O Tchoka, que já foi embora e voltou, né? A transação com o Torino acabou não acontecendo, mas é o nosso melhor zagueiro reserva. O Dieguinho, que é um moleque que tem entrado bem, mas eu acho que o Corinthians, se parecer uma proposta aí de 6, 7 milhões de euros, o Corinthians vai vender. Eu gosto muito do jogador, espero que ele tenha mais oportunidades no time titular,
mas o Corinthians hoje tem o Caio César, tem o Vitinho, então eu acho que se aparecer uma proposta num valor que o Corinthians considere razoável, ele vai ser vendido. E finalmente o Guinegão que aparentemente teve sondagens no final do ano passado, ele entrou bem no time e tal, agora esse ano ele deu uma oscilada para baixo, não tá jogando tão bem, mas eu acho que também é uma oportunidade de fazer dinheiro que o Corinthians não vai deixar passar caso apareça uma proposta aí no caso do Guinegão, acho que tem que ser algo ali na casa dos 15 milhões de euros, enfim, nesse momento eu acho que essa proposta não vai chegar nesse valor, mas se ele tiver uma sequência no time titular, fazendo gols, é razoável que se espere uma proposta alta. Então, assim, estamos falando aí de 9 jogadores que eu acho que tem potencial real de sair do Corinthians, que deixariam buracos grandes no elenco, que o Corinthians precisaria se movimentar para repor. Então, é preciso que o clube tenha esse planejamento, inclusive para entender a questão do custo-benefício. Não adianta você vender o Yuri se você vai ter que gastar mais para trazer um cara de qualidade parecida, entendeu? O clube tem que entender isso também, porque a gente não pode simplesmente abandonar o time. Eu já falei aqui, eu sou contra essa ideia de que o Corinthians precisa necessariamente ter um time ruim para acertar as contas. Eu não acho que essas coisas são 8 ou 80. Eu acho que dá para ter um meio termo. Que vai acontecer alguma venda? A gente não tem dúvida disso. Acho que André é o caso mais próximo de se concretizar. Eventualmente o Breno Bidon também vai sair, enfim, são jogadores jovens que têm ambição de jogar na Europa, mas eu acho que o Corinthians não precisa fazer uma liquidação de jogadores com o pretexto de, estou acertando as contas. Não, a gente precisa manter qualidade no elenco, a gente precisa satisfazer as ambições esportivas do clube e da torcida para que a gente tenha um equilíbrio nessa questão das contas e da competitividade do time. O vídeo de hoje é esse. Eu estou muito preocupado com o segundo semestre do Corinthians por conta das vendas. Eu espero que o clube esteja se planejando. Se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado do vídeo. Então eu vou pedir de novo para você dar like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas e se tiver a opção de hype o vídeo. Na sexta-feira eu volto com mais um vídeo longo. Obrigado pela atenção de vocês e até lá!